E aí pessoal, tô de volta aqui. Adiantando aqui, eu quero já passar para vocês qual é o terceiro passo da lista de 7 que eu havia prometido nos vídeos anteriores. E o terceiro passo sobre como não ser bem sucedido na fotografia é ser dominado pela timidez. Bom, a timidez em si é algo que atrapalha qualquer pessoa em qualquer área da vida, em qualquer área profissional, pessoal, enfim. A timidez é um problema. E assim como outros problemas que a gente tem na vida, até na saúde mesmo, a gente precisa de ajuda, precisa procurar ajuda para se livrar disso. Se isso realmente tem te atrapalhado em várias áreas da vida, é necessário, é interessante que você busque ajuda. Por exemplo, se eu sou viciado em alguma coisa, viciado em álcool, por exemplo, eu procuro uma casa de reabilitação, ajuda profissional. A timidez não precisa chegar a tanto, mas existem certos níveis de timidez que a gente pode até considerar como doença. E se é uma doença, a gente tem que procurar tratamento. Mas tem uma boa notícia para você, é que a timidez não é uma doença incurável. Conheço muitas e muitas pessoas que eram tímidas e através de técnicas e treinamentos conseguiram mudar, ou melhor, controlar a sua timidez a um ponto de isso não atrapalhar a sua profissão. Existem vários atores famosíssimos que já disseram publicamente que são tímidos, são pessoas extremamente tímidas na sua área pessoal, mas você não consegue perceber isso em momento algum quando ele está de frente à câmera. Eu já falei alguma coisa sobre isso anteriormente no outro vídeo, mas eu era muito tímido quando era criança, mas aí quando eu fui ficando mais velho, aí eu entrei no teatro, comecei a fazer teatro. Isso expandiu demais a minha capacidade de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas, aprender a falar em público e, lógico, cresci na igreja, então eu também tive uma ajuda, digamos assim, muito grande nesse aspecto. Desde criança eu sempre estava falando para as crianças, cantando no coral, comecei a dar aulas nas escolas bíblicas e tal, palestras, né, que a gente chama de pregações, também me ajudou muito na minha profissão. A igreja em si é uma escola muito grande que leva a gente a aprender coisas que a gente vai usar no dia a dia, no âmbito profissional e pessoal. Agora, acontece que, principalmente hoje, nessa geração, século 21, o que a gente costuma chamar de geração online, é que a gente passa tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo no WhatsApp e no Instagram, enfim, nas redes sociais, aprofundado lá, que a gente perde um pouquinho da habilidade, da capacidade de conversar pessoalmente com as pessoas, de ter um diálogo olho no olho. Então isso acaba prejudicando, principalmente para quem é tímido ou tem uma tendência de desenvolver timidez. Então, se eu não tenho controle sobre isso, ou se eu deixo que a internet ou as redes sociais me controlem, seja um senhor para mim, inevitavelmente, fatalmente, eu não vou conseguir me libertar da timidez. Então é eu que tenho que ter controle sobre essas coisas, eu que tenho que ter controle sobre o uso, a quantidade de tempo que eu passo nas redes sociais, no WhatsApp. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que conseguem ficar, entre aspas, né, conversando com até 10 pessoas de uma vez, mas não consegue ter uma conversa de 5 minutos com o namorado, namorada, enfim, com um amigo, olho no olho, porque automaticamente já tem vontade de olhar no celular. Isso é uma questão que está impregnada na vida das pessoas nessa geração. A internet é um problema? Lógico que não. Ela é ótima e, se bem utilizada, ela é uma das maiores ferramentas de transformação social que tem hoje à disposição das pessoas. Mas, como eu falei, se ela for mal utilizada, ela pode se tornar um grande problema para você, não só no âmbito pessoal, mas principalmente no âmbito profissional. Vamos lá, uma outra situação que eu queria passar para vocês é com relação à minha história, quando eu comecei a fotografar, por volta de 2011, eu acho. Passei um ano em uma empresa e depois eu mudei para outra empresa de fotografia em 2012, é isso mesmo, 2012. E esse ano que eu fiquei nessa primeira empresa, eu só fotografava como paparazzi, né, como escondido e tal, fotografando as pessoas dentro de um hotel, e eu praticamente não conversava com as pessoas, eu não guiava nenhum ensaio fotográfico. E aí nessa segunda empresa, a primeira situação que eu tive que fazer foi realizar um ensaio fotográfico. Só que eu nunca tinha feito, então eu não sabia como era que falava, não sabia quais eram as poses que colocava e etc. Até então, esse primeiro ano de vida, né, na fotografia foi só com fotos espontâneas. É maravilhoso, é muito legal. Só tem esse lado ruim, que você não aprende a fazer poses, não aprende a falar com as pessoas. Então eu tive um pouco de atraso nesse sentido. Mas aí, a partir desse segundo ano, nessa outra empresa, eu tive que aprender. Por que que eu quero falar isso? Porque esse tópico seria: não faz mal imitar. Como assim? Você não sabe fazer algo, a tendência natural é que você imite alguém que já saiba, para que você desenvolva isso por um tempo e daí depois
quando você já tiver a habilidade necessária para aquilo, você desenvolva a sua própria forma de agir. E foi o que aconteceu comigo nesse dia, no primeiro dia dessa nova empresa. O meu chefe na época estava lá trabalhando e eu fiquei o tempo todo calado, só observando o que ele estava fazendo, o tempo todo, do início até o fim. Resultado disso, depois, quando foi a minha vez fazer um ensaio com uma adolescente, se eu não me engano, eu fiz exatamente tudo que ele havia feito no ensaio anterior. O jeito de falar, as poses, a forma de gesticular, as palavras que ele usou. Eu praticamente fui uma cópia dele nesse outro ensaio. Então foi exatamente igual, até as mesmas fotos, os mesmos enquadramentos, foi tudo igual o que ele tinha feito. Qual foi o resultado? Ficou lindo, ficou maravilhoso, porque eu fiz o que o profissional já fazia. Eu fiz exatamente o que funcionava. Eu não precisava inventar a roda ali naquele momento, eu só precisava seguir um padrão que funcionasse. E isso foi durante vários meses, até eu conseguir montar a minha própria forma, desenvolver o meu próprio jeito, que é o que eu uso até hoje. Mas não faz mal imitar quando você não sabe fazer alguma coisa. Agora, passar a vida imitando, aí sim é um problema, certo? E pra gente fechar aqui esse assunto, eu penso que às vezes você ser ator ou ter a capacidade de interpretar ou fingir algumas coisas pode te livrar de muitas enrascadas. Como assim? Como eu falei anteriormente, eu passei um tempo trabalhando com teatro, e no teatro, na área da interpretação, né, dramática, tem personagens que a gente naturalmente no nosso dia a dia provavelmente não faria aquilo dali. Uma fala, um gesto, uma forma, um pensamento que está acontecendo ali no personagem, no seu dia a dia, na sua realidade, digamos assim, você não faria. Mas quando está interpretando um personagem, dificilmente a gente sente vergonha, certo? Aquela coisa que a gente chama de vergonha por uma atitude do personagem. Aquilo ali, o personagem fica ali dentro e acabou. Agora, eu consegui trazer isso, muita gente também que trabalha com teatro faz isso, ele consegue trazer isso para a realidade. Como assim? A mesma técnica que eu usei naquele personagem, eu trago para minha realidade como profissional. Se eu não tenho habilidade de lidar com crianças, eu simplesmente ligo uma chavezinha aqui e começo a interpretar como se eu fosse alguém que tivesse extrema habilidade com crianças. É claro que isso vai envolver todas aquelas coisas que eu falei anteriormente sobre estudar coisas diferentes. Então, se eu sou acostumado somente com adultos e eu naturalmente tenho uma certa dificuldade de dialogar com crianças, aquela coisa da linguagem mais lúdica, mais brincalhona, etc. Eu posso fingir alguma coisa, eu posso interpretar alguma coisa que seja, por exemplo, engraçado, sem ser afetado com o que alguém vai achar que é ridículo, ou seja lá o que for. Eu gosto, eu adoro isso. Eu faço coisas que os meus amigos até me chamam de doido, porque eu faço algumas coisas que são engraçadas, e se fosse levar em outros contextos eu não faria isso, certo? Mas eu prefiro fazer o máximo necessário para que eu tenha uma boa fotografia, uma imagem que encante o meu cliente, a pessoa que está sendo fotografada por mim. Recapitulando aqui, a timidez não é uma doença incurável. Não seja dominado pela internet, pelas redes sociais. Se você não sabe fazer alguma coisa, não tem problema em imitar no começo, até você aprender como é a sua própria forma, ou encontrar a sua própria forma. E finalmente, às vezes ser ator nos livra de algumas enrascadas. Se tiver que fingir uma resenha, uma brincadeira para fazer o seu cliente rir, pode ficar à vontade. Lembre daqueles memes, daqueles fotógrafos asiáticos, aqueles japoneses que ficam dando cambalhota assim, perfeitamente aceitável. Pode fazer, não tem problema nenhum, desde que você não quebre a coluna também. Beleza, pessoal? Fique aí ligado que eu vou estar postando o próximo passo brevemente, não vai demorar muito, prometo. O próximo passo é fazer tudo sozinho. Com toda certeza, se você quiser viver sozinho, isso vai ser prejudicial ao nível mais alto para a sua carreira de fotógrafo. Fique ligado que daqui a pouco tem vídeo novo aqui nesse canal. Falou, até mais!